Vamos ao nosso primeiro episódio Boiler Room com meu grande amigo Daniel Zirkovski. Acertei? Quase. Foi E próximo. a ideia do nosso podcast aqui é falar sobre o mercado financeiro, principalmente numa perspectiva mais de assessoria, consultoria, bancário, e falar sobre casos, sobre boas práticas e mercado financeiro em geral. Então, esse é o nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho, algumas perguntas que a gente tem separadas aqui, mas futuramente a gente vai chamar alguns convidados para estar agregando no nosso podcast Boiler Room. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, Henrique. Obrigado pela oportunidade, por topar esse projeto. E, no caso, para mim, o cara, além de ser um excelente assessor, excelente Head, Senior Global of Media e tudo mais, e, enfim, a ideia desse projeto é justamente compartilhar um pouco das nossas vivências, que a gente possa ajudar o pessoal a não escorregar nas mesmas cascas de banana também, e, enfim, e crescer dessa forma, né? É isso aí. E recentemente o Dani recebeu como melhor assessor abaixo dos 30 anos aí pelo ABEI. Parabéns, Dani. Ali o pessoal fala assim, pô, abaixo, cara o Daniel com abaixo dos 30 nem a pau, né? Com essa lata aí de 39 aí dele. Mas foi muito legal até, assim, a iniciativa da BAERI, que é basicamente a Associação dos Assessores de Investimentos. É muito bacana ter uma premiação descentralizada de instituição, enfim, você ter uma coisa que pega BTG, Safra, XP, enfim, por mais que a gente saiba que a maior parte das assessorias estão concentradas na XP, mas é um movimento assim para dar mais independência, para valorizar a assessoria. Até a coisa legal da premiação ali foi justamente a fala do Rafael Furanetti também, enfim, do Fura, e enfim, sobre a questão da valorização da assessoria. Então foi muito legal ter sido premiado, primeira vez que está tendo esse prêmio, enfim. Que legal, parabéns. E é verdade, a gente começou a falar um pouco antes, né, sobre como o assessor ele está sendo impactado, de certa forma até demonizado, né? O assessor ele ficou um ser conhecido como se fosse uma pessoa que só pensa nele mesmo, que é egoísta e que só vê produto e comissão. Mas eu acho que tem muita coisa por trás disso. Eu conheço muito bom assessor que realmente pensa no cliente, que busca conhecimento, que agrega e que realmente constrói um planejamento financeiro de ponta, assim, de alta qualidade. E aí vamos começar a primeira pergunta, né, no mundo da assessoria, já que a gente já está entrando nesse detalhe sobre a demonização do assessor. E eu queria te perguntar, assim, hoje tu está na Invest Smart, né? Isso. Hoje, tu sente ainda que tem muito assessor que pensa em produto? Como é que tu sente isso? Assim, eu vejo que, bom, mais uma vez, obrigado, Tasca, obrigado. Tô feliz demais de estar aqui, sabe? Tô até tremendo a cadeira aqui da alegria, sempre. É bom a gente tirar os projetos do papel. Mas, assim, eu vejo que você sempre tem muito assessor, assim, que foca muito no produto, a gente vê, só que eu acho um paralelo legal, talvez você também perceba isso na Avio, e os assessores que foram crescendo com você, assim, pô, você começou ali na mesma época, e o cara foi se desenvolvendo, foi crescendo, no caso, ele também não está mais na vibe, indo assim, na questão de produto, está muito mais no serviço, né, na qualidade, no planejamento, do que no produto, né? Uma coisa legal. Claro, eu vejo que tem os assessores produtores, mas não são os que se destacam, né? É aquele cara que, pô, ele, é que a diferença de você ser um banker e ser um broker, né? Um broker é aquele cara que vai só tirar pedido. Mas eu vejo que a tendência do mercado está fazendo com que os assessores eles tenham que ir mais para entregar algo além, né? É, quando a gente começou, putz, era aquela coisa, seja porque os bancos também não tinham produtos tão bons assim, quanto hoje eles já ergueram um pouco a régua, mas era aquela coisa, viu? Você tem um CDB pagando 10 no banco, aqui você tem um CDB pagando 12, 13. Tipo, era muito fácil isso, né? Hoje eu vejo que o assessor, para se destacar, ele tem que ir muito além disso, né? Mas. Daí a gente entra em dois pontos aqui. O primeiro ponto é, o assessor, sim, ele tem muita, vamos dizer assim, contato com a parte comercial. Então, o assessor ele não pode ser só técnico,
porque ele pode entender tudo de mercado, ele pode entender tudo de todos os produtos de planejamento financeiro. Mas se ele não conseguir se conectar com o cliente, entender as dores dele, a família dele e montar, de fato, né, uma linha de raciocínio, não adianta de nada. Então, eu vejo que no mundo da assessoria, principalmente quando eu comecei, eu tive que estudar muito a parte comercial, né? Como interagir, como falar com as pessoas, como realmente, né, criar essa conexão. E aí eu vejo que muita gente tem muito mais facilidade de criar essa conexão com os clientes. E ele não entende muito do técnico e ele delega para outras pessoas. Então existe no mundo o cara que talvez que é o assessor, que ele faz essa conexão com as pessoas, com os clientes, mas ele delega tudo para outras pessoas aplicarem o dinheiro do cliente. E aí, de certa forma, ele, de forma talvez até ignorante, porque para ele é bom, né? Enquanto que ele está entrando dinheiro para ele, mas ele não foi ele que fez a cagada, foi o outro, né? Que é aquele famoso Chinese Wall que eles falam. Então, ao mesmo tempo, tem esse ponto, porque a pessoa ela vai captar para caramba sendo um comercial bom, mas ela também tem que ser responsável por tudo que ela gera ali dentro. Não sei se tu concorda comigo esse ponto. 100%, até porque assim, é fácil a gente ver que tem muito assessor, até no escritório, porque é um modelo, vamos dizer assim, comercialmente falando, vencedor, você falou, né? O cara só fica no relacionamento da prospecção e a locação ele delega para um farmer, alguma coisa nesse sentido, e aí se dá alguma bucha, não é ele o pai da obra, né? Vamos dizer assim. Só que eu acho que até nisso que você falou, Tasca, essa questão de tipo, você gerar uma conexão, que é o mais importante, ter um laço de confiança, pelo menos na minha realidade, assim, o cliente ele está investindo comigo, né? Ele está pensando assim, eu estou investindo com o Daniel, não estou investindo com o Zezinho, que é o farmer da carteira, o Daniel, enfim. Eu não tô nem investindo na XP, eles pensam, eu estou investindo com o Daniel, né? É. Então, 100% disso daí, acho que você tem que ter essa responsabilidade. É óbvio que você vai ter que ter um time por trás para te dar suporte, dar força para assim, sintetizar, vamos dizer, as informações mais importantes, mas também tem que Quem tem que sentar um dar a pouquinho. martelada, né? Como o juiz, né? Que dá a sentença, tem que ser o assessor principal, né? O cara que criou essa ponte. E aí entra outro ponto que tu comentou, né? O mercado da assessoria. Eu não quero só falar consultoria, assessoria, eu quero falar consultoria também, porque é tudo meio que entrelaçado, só muda alguns detalhes pontuais. E esse mundo, cada vez mais, ele está evoluindo e tu vai ter que trabalhar muito mais para conseguir ter o mesmo retorno que tu tem hoje. Isso é um fato. Então, tu tem que estar cada vez buscando mais conhecimento, buscando mais evolução, tanto técnica quanto pessoal, e estar mais disponível. E, ao mesmo tempo, as pessoas elas querem pagar menos. Tu não sente isso também? Então a pessoa, o cliente, ele conhece um pouco mais de mercado, ele está se aprofundando e agora ele não quer mais pagar, mas ele quer ter um super atendimento. Então, a gente vai viver, na minha percepção, tá? A gente vai viver um momento onde o cliente ele vai querer muito, 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 vai pedir desconto, corretagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, daí eu levo meus milhões. E vai chegar um ponto que o assessor ele vai ver, putz, isso aqui não está compensando para mim. Então, em algum momento o mercado ele vai se estabilizar e vai ser definido qual que seria uma remuneração média básica para tu conseguir atender bem o cliente, porque hoje eu estou sentindo que as coisas estão mudando e os clientes estão exigindo mais do assessor e o assessor está querendo cobrar cada vez menos do seu atendimento, não dá valor. Não sei, tu vem trabalhando muito fixo, como é que está a tua... Bem, eu venho trabalhando para assim, clientes novos, ali, principalmente, praticamente só fixo, até pelo fato da transparência e também, assim, eu tive muita dificuldade até você falou essa questão pô, você dá desconto, faz tudo, assim, e aquela coisa igual o cara que só vem no CDB promocional da XP lá, que, enfim, e você trazendo um monte de coisa, mas ele, tipo assim, não te dá abertura para você fazer outra situação. Você também está trabalhando de graça, né? Tem até alguns casos assim que eu, pô, só pensava na captação, captação, captação,
Mas a gente também tem que ser bem remunerado pelo nosso trabalho, né? Eu acho que até conversando com outros assessores de outros escritórios, o pessoal da Critéria, da W1, enfim, que a gente estava lá no evento do Pátria, até que a gente estava comentando antes, a gente falou exatamente sobre isso, qual que será vamos dizer assim, o FII médio, né, no caso, qual que vai ser a taxa média. Eu vejo que, assim, não tem a gente tem, você vai ter sempre cara que vai chorar desconto, e isso não é pelo PL, né? Não é quanto mais dinheiro o cara tem, mais ele vai chorar, muitas vezes é o contrário até, né? Ou vice-versa, mas eu vejo que assim você vai ter que enfrentar esse trade-off e assim o que vai ser importante, né? Que vai ser determinante, vai determinar é você saber o teu preço, saber o teu valor. Olha, até no livro do nosso grande amigo Rodolfo, ele fala assim, eu vou te cobrar 0,7 ao mês porque eu tenho tudo isso por trás, eu faço tudo isso para você. Pô, beleza, quero continuar no transnacional. Beleza, então você vai ficar no transnacional, só que se você der 0,3 receita, no ano que vem a gente vai fazer um fixo de 1, entende? Vai sempre ter uma equalização. Mas, tipo, se ficar no transacional e no 0,7, ele bota no fixo mais baixo. E assim vai. Eu acho que vai passar muito pelo profissional saber se dá o valor, tá? Porque no fim do dia, ninguém. Se você tiver uma escolha, assim, nossa analogia é boa, é meio pesada, mas é boa. Teu filho está doente, você vai levar ele no melhor pediatra ou você vai levar ele no SUS? Você vai querer realmente ir para alguém que deixe delegar o teu dinheiro para uma pessoa que não cobra nada por isso? Tem. Ou se está pagando não está vendo, não tem. Peraí, né? Ou é a Madre Teresa de Calcutá, do outro lado também, né? Não tem. Não, mas se tu for para pensar, pensa que se tu agora, tu com a tua cabeça de hoje, com o teu conhecimento de mercado financeiro, tu virasse cliente, tá? Tu ia querer FII fixo ou tu ia querer o modelo tradicional? Assim, Pô, tu eu entende vou. de mercado, É, entendeu? Tu já sabe o que está acontecendo. Por que tu ia querer pagar FII fixo? Tu ia querer pagar o eu, mínimo, não, eu talvez, no acho FII assim, até fixo. o fixo, para mim, ele tem que sempre ser. O fixo só na parte da carteira de investimentos, ele realmente começa a pesar, né? Mas se você tem, por exemplo, um profissional que vai lá e te demanda, te traz, por exemplo, pô, planejamento sucessório, planejamento tributário, ajuda a cuidar da PJ, do legado, aí o FII fixo vai fazer muito mais sentido, porque daí vira igual, basicamente, igual você pega um advogado tributarista. Ele não ganha só nas causas, né? Ele ganha de mensalidade para fazer esse acompanhamento também da vida das empresas, enfim. Então, eu acho que assim, o FII fixo, ele, quando ele tem algo junto, além da parte da carteira de investimentos, ele acaba encaixando muito bem, tá? E o cliente consegue entender o porquê. Quando você tem, por exemplo, agendas, contatos já previamente marcados, ó, tipo, toda terceira semana do mês é o dia nosso do feedback, enfim, eu tenho uma data. Então, ó, se você tiver algum imprevisto que você não possa comparecer na nossa reunião de feedback, me avise antes. Então, o Bayer está trazendo um profissionalismo que tira um pouco daquela ideia que você só vai entrar em contato com ele para distribuir o produto, entende? Eu acho que são esses pequenos passos dele também. Mas, assim, o que tem que ser alinhado também, eu vejo, pô, se o cliente, eu tenho clientes ali que pô, o cara não quer ir por FII fixo, mas ele não me dá muito trabalho, entende? Tipo, a carteira dele roda sozinho, bem assim, uma carteira mais tranquilinha. Então, tá tudo bem. O problema é o cara querer usar e não pagar, né? Aí eu acho que é o ponto que o assessor não. Eu já trabalhei de graça bastante vezes, então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Mas em algum momento a gente vai ver essa equalização. Mas vamos para a próxima pergunta aqui, que essa, essa é diferente. Essa é muito legal. Qual foi a tua prospecção mais bizarra? Cara, qual prospecção que não é, vamos dizer assim, que não gera uma história, pelo menos, né? Cara, toda Já teve várias. prospecção é diferente, é única, mas qual que foi a mais bizarra que tu já teve? Nossa, cara, já teve pessoas assim que eu fiquei anos e anos, outros assessores também tentaram ligar e o cara falava que tinha milhões e não sei quantos do BTG, que odiava XP, enfim, e só me enrolava e desmarcava a reunião, aliás, não aparecia. Cara, aí a gente descobriu depois que o cara não tinha, ele falava que tinha, sei lá, tá falando que tava pegando um crédito de 100 milhões do BTG, assim, mas você, enfim, um amigo meu que eu não vou falar qual banco que ele trabalha, que era o banco de relacionamento dessa prospecção,
descobriu quanto que era o salário dele e quanto que era o PL dele, no caso real, né? Então, assim, fiquei anos e anos correndo atrás ali e talvez isso tenha sido bizarro. É que tem várias coisas engraçadas que ocorrem também, por exemplo, reuniões que você começa com tá, um grau de formalismo, daí acontece alguma coisa e, cara, vira uma resenha muito mais do que qualquer outra situação. Mas teve uma prospecção, assim, que vários casos que a gente não pode comentar também, né? Enfim, publicamente, mas teve uma prospecção que eu falo que ligação fria é sempre uma caixinha de surpresas, por isso que eu acho legal, né? Você nunca sabe como que vai ser do outro lado. E tem uma prospecção recente até, que indo em linha até com o tópico anterior, e, cara, eu liguei, falei, expliquei para o consultor, era um cara que entendia de mercado, ele trabalha numa trade de café, inclusive, e, putz, cara, gerei valor, assim, difícil pra cacete falar com ele. O cara já conhecia a XP há anos, enfim, entendi de mercado. Então, para eu conseguir extrair a atenção, eu conseguir pegar a atenção dele foi muito difícil, né? Aí, quando ele me perguntou do valor mínimo, eu falei meu ticket mínimo ali, no caso, para justamente conseguir mostrar o trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante para o assessor se valorizar. Ele falou: não, eu não vou jamais botar 1 milhão, 2 milhões na mão de um cara que eu não posso começar com 5 mil. Tipo, pô, 5 mil reais, o que eu vou fazer com 5 mil reais? Como é que eu vou mostrar meu trabalho? 5 mil reais, não dá, É, não dá para comprar nenhum. nem um Celta antigo, velho, pô. Nem uma Cherokee com Tá, mata-cachorro na e como é frente. que tu matou no peito essa? Como é que tu falou para ele, cara, meu serviço é Eu assim. falei, é real, viu, bicho? Não tem. Primeiro assim, cara, daí que eu fosse júnior, né? Como é que você vai fazer uma carteira, uma locação com 5 mil? Tipo, mas assim, o que a reflexão assim, você tem que saber se dá o valor. Eu peguei e falei, então, beleza, segue tua vida aí, se quiser, eu vou mandando materiais para você, uma coisa sentido, notícia, enfim. Mas tipo, esse tipo de coisa que evita que você, às vezes, cria uma conta, né? Abre uma conta de um cara que na largada já está desvalorizando. Porque se o cara. Mas isso foi meio bizarro, assim, porque tipo, o cara é entendido de mercado, ele sabe como a indústria funciona. E aí, tipo, pô, foi um negócio que era de noite, né, umas 8 horas da noite, assim. Eu peguei e fiquei, tipo, sério que você tá falando isso daí? Entendo. Nossa, e tu sabe que isso daí é um ponto bem importante de atenção, tá? Porque, não, beleza, vamos iniciar um trabalho com 5 mil. Vamos dar um exemplo. Seja 300 mil. Né? Uhum. Um negócio que para o PL do cara é muito pouco. Então, talvez ele não vai dar tanta atenção, talvez ele vai querer fazer um negócio meio por cima. O que vai acontecer? Talvez tu não vai também dar muita atenção, e aí aquele trabalho e serviço que tu iria mostrar muita qualidade, talvez tu não vai mostrar, vai esfriar, e aí ele vai ver, putz, ainda bem que eu não investi 1 milhão, 2 milhões, Você vai... 5 milhões com o Daniel, mas na verdade ele não sabe o teu trabalho. Então ali pode ser um ponto muito, muito chave para tu se queimar e ele falar mal de ti por causa de uma experiência ruim que tu fez. Cara, tu tem que ter um mínimo para tu prestar um bom atendimento para ele. Isso é muito claro. E outra, tá tudo certo. Talvez ele não esteja preparado para ti nesse momento. Exatamente. Talvez ele tá querendo só fazer uma experiência contigo. Poxa, e esse tipo de coisa, ele talvez não vai levar a sério o que tu vai dizer. Então tu vai se esforçar tanto e aí ele não vai dar bola, daí depois tu vai cair num atendimento meio fraco, meio inconstante, e aí, putz, acabou. Uma É prospecção. melhor você dizer não. Melhor É você dizer melhor, não do que. é melhor tu dizer, cara, meu ticket é esse, eu só atendo assim, assim, assim. Talvez não faça sentido para ti, no futuro tu me procura e a gente conversa de novo. E aí ele vai sempre te ver talvez ele não trabalhe contigo, mas em algum momento ele vai, não, o Daniel pelo menos é um assessor que ele tem uma posição mais alta e tá tudo certo. Então ele vai te ver de outra forma. Isso é bom na minha visão, né? E eu desafio quem está assistindo agora que me diga que fez um teste com 5 mil, 10 mil de algum cliente e depois ele trouxe tudo. Né? Conseguiu realmente fazer isso, porque a chance de se queimar é muito maior. Mas vamos lá para a próxima pergunta, Daniel. Qual
foi a situação mais difícil que tu já passou na carreira? Não, tem que ser a mais Bom, difícil. cara, eu tenho, assim, esse ano foi recheado de momentos difíceis, assim, né? Mas o mercado não tá muito fácil nesse ponto, mas, assim, a que vem na minha cabeça, né, que eu acho que é a resposta certa, que todo mundo quando faz, me pergunta, pô, qual foi o pior momento na sua vida de assessor? Foi de uma situação que quando eu perdi, na época, era meu segundo maior cliente, isso véspera de fechamento do ranking top 100, assim, era uma ativação de conta 10 milha a mais ainda, e pediu troca de assessor. E não foi porque ocorreu uma rusga no relacionamento, algum problema de alocação, nada, assim. Isso talvez eu tenha me machucado mais também. Foi porque um outro escritório fechou uma parceria com um clube de golfe aqui, no caso, e dessa forma o pessoal pegou e falou: ah, beleza, a gente patrocina aqui, só que você tem que trazer todas as contas da XP para cá. E assim, o pessoal, essa questão ela é bem fechada, né? Essa questão do golfe, enfim. E aí foi virando conta e eu fui uma vítima no meio do caminho, né? No caso, então, enfim. Foi o dia mais difícil, assim, no caso, porque eu penso, cara, eu não tinha, não foi um problema, Não algo foi que um eu fiz. serviço, não foi uma, sei lá, o filho dele virou assessor. Foi, Não, foi uma eventualidade. uma situação de network. Vamos lá, assim por Exatamente. dizer. E como é que tu escutou isso? Como é que tu se sentiu? Eu acho que é Cara, legal a foi uma, gente ter um pouco de. Porque assessor também é humano. Como é que tu se sentiu? é, Eu acho que uma das melhores qualidades do assessor é a inteligência emocional. Porque às vezes a vida vai bater forte. E tu vai não mesmo. pode sair chorando, gritando, esperneando, gritando com as pessoas. Tu tem que matar no peito e tentar buscar a solução. Como é que tu se sentiu? Como é que tu solucionou isso? Cara, assim, eu vejo que, por que foi a mais difícil, né? Porque perder clientes, isso daí vai acontecer com todo mundo, enfim. Mas foi muito difícil porque eu me senti muito impotente, sabe? Aquela coisa que você não tinha controle algum da situação, não dava pra você fazer nada. Eu tentei de tudo, o dia inteiro. Eu fui lá, bati na porta, fui 3 vezes lá, enfim. Então, a impotência, no caso, me deixou muito frustrado, assim. É, assim, aquilo que você acho que já até respondeu tudo no caso ali, justamente essa questão do a vida vai bater. Se você tem que ter inteligência emocional para saber virar a situação ao teu favor, né? Eu usei isso como motivação e no outro mês eu puxei, porque hoje curiosamente, eu não sou o maior cliente, no caso. Enfim, só que tem um pele maior do que o que eu perdi. Eu perdi em 10 e ganhei, puxei 15 no mês seguinte, assim, sabe? De um novo Então, relacionamento. tu usou essa situação para gerar energia para tu ter mais motivação e captar mais. Exatamente, porque eu pensei, pô, vamos ter que pegar isso e recuperar de algum jeito, né? E é aquela coisa, a gente pode, pô, você pode ficar frustrado, você pode ficar triste, mas você não pode deixar isso afetar o teu trabalho, a tua disciplina e os teus objetivos. Você pode, assim, triste, ficar puto, todo mundo tem direito, assim, só que agora a questão é o que você vai fazer com isso, né? Boa. E aí, para a gente finalizando aqui o nosso primeiro episódio do Boiler Room, quem quiser nos seguir para mais conteúdos do mercado financeiro e mais pessoas influentes aqui para entender o ponto de vista deles, situações, e pode nos seguir através do nosso Instagram, Boiler Room Podcast, e no YouTube também, Boiler Room. Deixa eu te perguntar a última dúvida, então, Dani. Na sua organização diária, o que tu acha que é o mais importante para que te ajuda nos resultados? O que tu faz que realmente faz toda a diferença no teu dia a dia que te ajudou a se destacar aí no mercado financeiro? Bom, acho que o básico, no caso, é o CRM, né? O assessor que não usa CRM nos controles, a gente, inclusive, usa o mesmo, né? A gente nem sabia disso, mas, assim, você ter ali em mente as coisas que você precisa fazer, ter essa disciplina, no caso, de, pô, eu tenho que fazer isso daí, eu tenho que saber separar as prioridades
E, assim, óbvio que vai ter imprevisto, ter contratempo, ainda mais se você for, por exemplo, para São Paulo, no trânsito, é um caos, então as coisas vão ser um pouco dos trilhos, mas você tem que saber ter uma essência ali que você sabe do que você vai fazer todos os dias, né? Isso, eu acho que, assim, da questão de você ter essa organização é o básico para você conseguir crescer em qualquer coisa, né? Senão você, enfim, não vai. Né? Eu me considero uma pessoa desorganizada, tá? Mas mesmo assim eu tenho um CRM de tudo, que senão eu ia ser muito pior. E acho que o que também é muito importante nessa questão da organização é você, pô, saber dar o tempo às coisas certas. Então, pô, eu vou pegar o golden hour da ligação, eu vou fazer ficar batendo ordem. Não. Eu vou. Então, situações assim, eu acho que fazem total diferença no assessor, e fora também a questão do mindset, cara. O mindset, assim, que o assessor tem que ter ali para vencer, vamos dizer assim, de, pô, acordar todo dia e saber que não vai ter ninguém te cobrando, mas ao mesmo tempo você é responsável por tudo, né? Essa que é a grande sacada vamos dizer assim, da autonomia, né? E, Liberdade e, pode ser muito boa, pode ser muito ruim. e essa ideia do mindset é muito importante. É tu realmente saber que tu pode mudar a vida de alguém. Pro bem, pro mal, mas que tu realmente tem essa capacidade de se tu se esforçar, se tu realmente querer, tu vai conseguir entregar um planejamento financeiro muito bom, com resultado, e que realmente tu vai mudar a vida dessa pessoa, vai conseguir comprar uma casa do sonho, vai conseguir, enfim, no mínimo ter mais qualidade de sono, né? É. Assim, você falou tudo aí nesse sentido, né? Você pode ser responsável por arrumar a vida de uma pessoa, né? E isso é a coisa mais legal do assessor. Eu acho que as pessoas são realmente apaixonadas da profissão, assim, e assim como você, no caso, como outros tantos assessores bons que a gente conhece, tem isso na cabeça, né? Tipo, cara, a gente, pô, isso você tem no teu livro até, né? Você não está incomodando ninguém, você está ali para oferecer um serviço que pode salvar a vida dele, né? Pô, trazer um diferencial competitivo para a empresa, fazer com que a pessoa alcance as suas metas de vida através do planejamento financeiro. Então, se ela não quis escutar, o problema é dela, não é, você não está incomodando, né? Então, acho que vai muito por esse lado também. É isso aí. Mas então chegamos ao final do nosso primeiro episódio de Body Room. Obrigado para quem escutou, quem nos assistiu pelo YouTube até agora. E vamos para os próximos episódios. Obrigadão, Dani. Obrigado, Tasca. Prazer enorme estar nessa empreitada junto contigo e vamos melhorar ainda bastante. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.